Você decide reformar a casa, mas aí pinta a dúvida. Será que derruba paredes, arranca o piso e troca todos os canos? Ou apenas renova a pintura, coloca um tapete no quarto e pendura quadros novos na sala? O Congresso Nacional vive o mesmo dilema há muitos anos. Só que lá a reforma é de outro tipo. As repórteres Karine Beluso e Mariana Abreu explicam pra gente. Um debate no Congresso, a reforma política. Mas há quem defenda que ela é só eleitoral. A reforma política você tem quando você encontra os grandes temas nacionais sendo discutidos. Por exemplo, parlamentarismo, presidencialismo. Isso não é uma mera mudança eleitoral, porque você vai repercutir em toda a cultura política brasileira. Falando em mudanças eleitorais, depois de valer por 18 anos, a reeleição para o Executivo pode acabar. 1997, penúltimo ano de Fernando Henrique Cardoso na presidência. Até então, os administradores cumpriam o mandato e deixavam o poder. Os bem avaliados conseguiam, no máximo, fazer um sucessor. Mas, em junho daquele mesmo ano, o Congresso Nacional aprovou a emenda da reeleição. Com isso, não só a FHC, como prefeitos e governadores ganharam a chance de disputar um segundo mandato consecutivo. O lado bom? A reeleição incentivaria o político a fazer um bom governo para tentar um segundo mandato. Daria poder ao eleitor para decidir se o gestor fica ou sai. E o eleito ganharia tempo para executar políticas de médio prazo. A reeleição veio como mecanismo para dar mais, digamos assim, continuidade a boas políticas. Para os críticos, ela beneficia quem está no governo por ter mais visibilidade sobre outros candidatos e não favorece a renovação dentro e fora dos partidos. Hoje é assim, é um mandato de 8 anos com plebiscito no meio, né, que é o plebiscito da reeleição, né, e isso torna a fila mais lenta dentro do partido, né, quer dizer, alguém com ambições de chegar lá, em vez de esperar 4 anos, tem que esperar 8. O eleitorado parece apoiar a mudança. Em 2005, um ano antes de Lula tentar o segundo mandato, 65% dos brasileiros apoiavam a reeleição. Em 2007, esse número caiu para 58%. Já em junho deste ano, a situação se inverteu. 67% dos entrevistados são contra a reeleição para presidente. A reeleição, ela provoca muita, vamos dizer, do jeito que está hoje a política, corrupção, né? No caso, só um mandato, eu acharia melhor, né? Para todos os cargos, então. Dá chance para outras pessoas se candidatar a mostrar o seu serviço, entendeu? Mostrar o que pode ser capaz de fazer pelo país também. Tem ainda um meio termo, aperfeiçoar as regras da reeleição. Não há por que um presidente, um prefeito, um governador de estado continuar no cargo durante a campanha. Os parlamentares discutem também unificar as eleições. Havendo uma eleição, por exemplo, para prefeito no mesmo ano que é feita para governador ou para presidente da República, é claro que os temas nacionais acabam contaminando as eleições e as campanhas. Esses temas se sobrepõem às questões locais. Uma eleição em que os eleitores são convocados a pensar a cidade, onde eles moram, a gestão municipal, os problemas de transporte, habitação, é muito importante. O custo de uma eleição a cada 2 anos é algo que o Brasil vale a pena pagar para essa vantagem de ter uma vida municipal ativada. Quando se fala em eleições únicas para todos os cargos, a população logo pensa na redução do horário eleitoral. Toma muito tempo na televisão, né? Eu prefiro a programação. É muita repetição, muitas coisas banais, inclusive, até. Pouca informação. É maçante, viu? Não é democrático, é obrigatório, né? E você já percebeu que tem candidato que só tem 3 segundos para falar na televisão? Mal dá para entender o nome. Outros têm 5, 10 minutos. Isso acontece porque a duração da propaganda depende do número de vagas que o partido tem na Câmara Federal. É por isso que muitos se unem para ter mais tempo de rádio e TV. São as chamadas coligações partidárias. Não existe nenhum compromisso ideológico, não existe nada disso. E faz com que o número de candidatos prolifere, seja muito grande, o que acaba atrapalhando a escolha do eleitor. Só que os interesses dos partidos vão muito além do horário eleitoral.
Termina aqui o programa do Time da Mudança. É uma vaquinha que eles fazem porque cada um traz o seu pedaço do fundo partidário. Uns pedaços maiores, outros pedaços menores, né? Mas acaba ficando um bolo considerável quanto maior for a coligação. E para os partidos pequenos também fugirem do quociente eleitoral, né? Que é o mínimo de voto que eles precisam atingir. É como se fosse um casamento, só que temporário. Assim que as eleições terminam, as alianças são desfeitas. Mas isso pode mudar. No Congresso, 2 propostas estão em discussão. A primeira só permite as coligações partidárias nas eleições para presidente da República, senador, governador e prefeito. A outra cria federações partidárias com tempo definido. O que isso significa? Os partidos podem se unir desde que o casamento dure pelo menos 4 anos. A ideia das coligações é que você junte os partidos para fins de pensar políticas públicas, pensar projetos para o país, mas não é essa a prática que está vigindo nas eleições para o Congresso e nas assembleias e nas câmaras municipais. E será que o tempo de propaganda no rádio e na TV pode influenciar o financiamento das campanhas? Se eu sou um doador privado, para quem que eu vou dar recurso? Para quem tem chance de ganhar. Quem tem chance de ganhar? Quem tem tempo na TV. No Brasil, as campanhas são financiadas com dinheiro público e privado. O cidadão pode doar até 10% do que ganhou no ano anterior ao da eleição. Para as empresas, o limite é de 2% do faturamento. Mas essas regras não fazem parte da nossa Constituição. Por isso, estão sendo questionadas no Supremo Tribunal Federal pela OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. A grande discussão aqui é quem financia a democracia, quais os limites que tem que se colocar no poder econômico em relação à sua atuação junto a campanhas políticas, a financiamento de partidos e essa influência do dinheiro na política. Quando o assunto é financiamento privado, a principal polêmica fica por conta das doações de empresas. Tinha que acabar, porque essa doação é o meio de comprar voto e comprar favores. Não é, então, o fato que o candidato recebe muitos recursos do setor privado, que, no meu entender, é o problema principal. O problema principal é que ele recebe grande parte dos seus recursos de um número muito pequeno, às vezes só de um único financiador. Nas campanhas de 2014, em todas elas, desde deputado até presidente da República, 75% dos valores foram arrecadados junto a corporações, junto às empresas. Quem financia hoje a democracia no Brasil não é a cidadania, são as corporações. O financiamento público também divide opiniões. Este professor de ciência política chama a atenção para o dinheiro não contabilizado com o tempo de rádio e TV. Parece que não tem financiamento público de campanha no Brasil. Tem, e é enorme. O que os partidos políticos brasileiros têm, por meio do horário eleitoral gratuito, é o sonho de consumo de qualquer partido no mundo. Nenhum partido no mundo tem tanto tempo de TV, tanto acesso direto aos eleitores, quanto tem os partidos brasileiros. Deputados e senadores debatem 4 propostas para mudar o financiamento de campanha no país. Alterar a Constituição para oficializar as doações de empresas aos partidos. Com isso, só o cidadão poderia fazer doações a um candidato específico. Proibir qualquer tipo de doação para os candidatos. Só os partidos poderiam receber dinheiro, mas haveria um limite de arrecadação. Acabar com as doações de pessoas e empresas, ou seja, estabelecer o financiamento público exclusivo de campanhas. E criar um fundo para concentrar todas as doações. O dinheiro seria dividido entre os partidos e administrado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Não há um melhor sistema. Todo sistema ele tem muitos benefícios e ele tem alguns defeitos. O ideal é tentar buscar e localizar qual é aquele sistema que tem mais benefícios do que defeitos. Uma das coisas, entretanto, que deve ser sempre preservada é a participação do cidadão. Mas um dos pontos que pode fazer mesmo diferença nessa reforma é a mudança no sistema eleitoral. Sistema eleitoral nada mais é do que transformar votos em vagas. E as formas de fazer essa conversão são muitas. Na eleição majoritária, o mais votado leva. A regra vale para presidente, governador, prefeito e senador. Na proporcional, que se aplica a deputados e vereadores, nem sempre quem tem mais votos ganha.
No caso da lista aberta em vigor no Brasil, vota-se no candidato ou no partido. A partir daí, calcula-se o quociente eleitoral para preencher as vagas. Acho que foi um hábito dos últimos 10, 15 anos falar muito mal do nosso sistema, deixando de perceber que ele tinha aspectos muito positivos, né? O principal é dar protagonismo ao eleitor no processo de escolha. O problema é que esse sistema permite que um candidato com votação expressiva não se eleja caso seu partido não atinja o quociente eleitoral. Tem ainda o chamado efeito tiririca, que é quando um candidato bem votado garante mandato a outros do mesmo partido que receberam poucos votos. Tem ainda a lista fechada, em que o voto é no partido. Cada sigla define previamente uma ordem de candidatos para preencher as vagas conquistadas. No voto distrital, o país é dividido em pequenos distritos. Cada um elege seu representante para o legislativo, do federal ao municipal. Divide-se a cidade em regiões, distritos eleitorais, e os partidos lançam candidatos naquela região. Então, o candidato no distrito A, ele só busca voto para se eleger naquele distrito. Nos grandes municípios até pode ser, mas nos pequenos municípios não tem como. Sinceramente, nós não entendemos nos pequenos municípios a viabilidade do voto distrital puro, como é proposto. No sistema misto, parte é eleita pelo voto distrital e outra pelo proporcional. No distritão, cada estado seria considerado um grande distrito, com um número pré-definido de assentos na Câmara. Os deputados mais votados ficam com as vagas. No estado tem 30 cadeiras na Câmara. Pelo distritão, quem é que vai para lá? Os 30 com o maior número individual de votos. O distritão acabaria com um aspecto muito discutível, né, até do nosso sistema atual, que é o sujeito vota em A e elege B. Seria uma distorção do distrital e que ele acaba destruindo e enfraquecendo os partidos políticos. Para valer, já nas eleições do ano que vem, as quase 300 propostas em tramitação no Congresso precisam ser sancionadas até o dia 2 de outubro. A Câmara e o Senado estão trabalhando em sintonia, exatamente para que nós tenhamos, já no final de agosto, um modelo partidário diferenciado, que fortaleça os partidos, que dê mais transparência, que diminua muito o custo das campanhas, o período de campanha, programas eleitorais, enfim, gastos que, em tese, tem que buscar financiadores. E como fazer com que a população se interesse pelo debate? Olha só o que diz esse especialista em direito eleitoral. Roberto, dentro da discussão da reforma política aqui no Congresso, como que se faz para envolver o cidadão nesse processo? Às vezes a matéria político-eleitoral é um pouco mais difícil de compreensão, mas a participação cidadã é absolutamente fundamental. À medida que a população for compreendendo melhor como ela deve fazer esse acompanhamento do desempenho dos eleitos, tanto melhor. Discute-se, por exemplo, nessa proposta de reforma política, uma simplificação para a apresentação de projetos de iniciativa popular, facilitando e aproximando a cidadania do próprio Congresso. O custo das campanhas eleitorais, elas estão cada vez maiores. Tem um projeto que discute dar um limite, um teto para o custo, para os gastos dessas campanhas. Qual que é a sua opinião sobre isso? Quem acompanha os dados da Justiça Eleitoral, dos gastos de campanha das últimas eleições, vai poder perceber que há um gráfico crescente. O estabelecimento de tetos de gastos, mas de doações, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas, me parece essencial. Como é que funciona hoje a prestação de contas de cada partido em relação às campanhas eleitorais? Como que o cidadão faz esse acompanhamento hoje em dia e se tem alguma discussão para até melhorar esse acompanhamento? O Congresso está definindo um novo modelo de campanhas eleitorais. Penso que qualquer que seja o modelo de prestação de contas e de financiamento de campanhas que o Congresso adotar,
não poderá prescindir da transparência. Existe também um projeto de lei de autoria do senador José Serra que para os municípios com mais de 200 mil eleitores seja possível o voto distrital para vereador. Como é que essa lei, se for aprovada, ela pode influenciar em todo o sistema eleitoral? Acho que é importante destacar que esse projeto, por não demandar uma alteração na Constituição, ele é mais fácil de ser aprovado e constituiria uma experiência importante para a utilização do sistema majoritário para as câmaras de vereadores no Brasil. E aumentar o mandato de prefeitos de 4 para 5 anos, na sua opinião, é bom ou é ruim para o município? A questão da duração dos mandatos precisa ser considerado em conjunto com duas outras propostas importantes da reforma política: o fim da reeleição e a coincidência de eleições. Penso que a tendência para a próxima eleição, para os próximos, num horizonte de curto prazo, seria o fim da reeleição e a manutenção do mandato de 4 anos. De modo que, se houvesse essa coincidência de eleições, os custos também reduziriam e não haveria um distanciamento excessivo entre o eleitor e o eleito. E que pontos da reforma política que estão sendo discutidos que você destacaria que tem a possibilidade de já valer para as próximas eleições municipais? Do ponto de vista da reforma política constitucional, acho que há uma grande chance de o fim da reeleição já estar previsto na Constituição. Do ponto de vista da legislação infraconstitucional, as alterações serão maiores. Isso para tentar dar mais transparência, estabelecer limites, reduzir o tempo das campanhas, reduzir os gastos, de modo que os custos, a meu ver, com estas disposições legais, deverá cair, configurando um passo positivo da reforma. Tá certo. Muito obrigada, Roberto. Eu que agradeço. Ajude a gente a fazer um Município Brasil. Diga aí o que você acha do programa e o que gostaria de ver aqui. Nosso e-mail é tv@senado.leg.br. E quer ver o seu município no quadro Sou Daqui? Tem aperreio não. Fale com a gente por e-mail, pelo Instagram ou pelo Facebook. Não esqueça a hashtag Sou Daqui. Lembra do jogo da velha? É aquele símbolo lá. Manda aí que a gente atende. 57.261. Esse é o número de vereadores que o Brasil tem. E você sabe o que eles têm feito aí no seu município? Em agosto é a vez dos vereadores marcharem a Brasília. A gente vai falar sobre isso no próximo encontro. O programa de hoje está na internet. Anote aí, senado.leg.br/tv e youtube.com/TV Senado. E você também pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. Nosso número é DDD 61 9966 1616. A gente se vê no próximo Município Brasil.